Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o SQL Yogg, como fazer conexão no banco de dados MySQL, né, usando o SQL Yogg. Eu vou fazer um teste usando o localhost, né. Aqui no meu caso eu estou com o Xampp, né. Estou com o Apache habilitado, o Apache não precisa estar habilitado, né, mas o MySQL sim. Você pode tanto conectar no servidor local, né, se você tem o Xampp, o AMP Server, enfim, algum programa local, né, ou o MySQL instalado manualmente, né, você pode usar o SQL Yogg para conectar. Você pode usar o PHPMyAdmin também. Em alguns casos, para fazer manutenção em banco de dados, alterar tabelas, colunas, né. O SQL Yogg ele é bem prático, bem interessante. Ele tem algumas estatísticas, algumas informações bacanas. A forma de trabalhar com SQL Yogg é bacana para quem precisa para o dia a dia para fazer pequenas manutenções no banco de dados. É bem interessante mesmo. Ele é bem mais prático de usar. No caso aqui eu estou com a tela aqui de configurar a conexão, né? Se essa tela não estiver aberta, você fechar sem querer, né? Basta vir em File, New e pronto. Aqui você tem a listagem dos bancos de dados, né, que você tem salvo, né? Para cadastrar, basta clicar em New, né? Vou até criar uma nova aqui, ó. Novo. Dá um OK. Ele já até puxou as configurações da minha última tabela que eu tinha aberta antes, né? Então ele já puxou localhost, root, né? A senha, né? Se for o servidor local e tiver senha, se não tiver, deixa em branco. O nome do banco de dados, no caso no local. Se eu não colocar o nome do banco de dados, ele vai listar todos os bancos, as tabelas, né, que eu tenho no meu banco de dados. No meu caso, eu vou deixar em branco para ele listar todas as tabelas do banco de dados. Essas informações abaixo pode deixar como que está, né? Aqui o tempo de conexão da tentativa, né? Pode deixar como está, não precisa alterar. A senha, né? Você pode manter salva. O interessante é não deixar salva, se não é só você que mexe no computador, né? Se você tem um site ali conectado com o banco de dados do site ou de algum sistema, né? Salvo, se alguém sem querer for abrir o programa, mexer, vai acabar fazendo alterações ali. Então, depende do seu caso, às vezes não é bom deixar salvo a senha, né? Até porque ele é bem prático de alterar os campos, né? Se uma pessoa, você tem lá um filho, alguém que usa o seu computador, se a pessoa vir aqui dar um conectar, né? E ela sem querer clicar e digitar em cima dos campos, você consegue editar. Você clica em cima de uma coluna e já edita. Então não precisa ter muitos conhecimentos com comandos, né? Você pode alterar as colunas e tabelas por comando, mas você pode clicar em cima da coluna e editar elas. Então tomar bastante cuidado também, até no caso de não fazer sem querer, né? Sem querer clicar em cima da coluna, apertar um Enter, apertar uma letra e acabar alterando esse registro. Tem a opção de testar a conexão, né? Para ver se está conectando, né? Aqui conectado com sucesso, a versão, né, do MySQL, que é a versão MariaDB, né? Que é a versão gratuita do MySQL, é o MariaDB, né? Então eu vou dar um conectar. E pronto, nós temos aqui as tabelas padrões que vêm junto com já no MySQL, né? E aqui a tabela de teste, eu já até coloquei algumas colunas, criei duas tabelas e coloquei algumas colunas aqui. Nós temos opções aqui com o botão direito, né? De abrir, criar, alterar, né? Nós temos aqui também a opção de limpar, remover as tabelas, duplicar também o registro, tem a opção de duplicar o registro, duplicar a tabela, a opção de exportar, né, o banco de dados, ou de importar, né, um banco de dados externo. Nós temos a opção de resultados, né, nessa aba aqui, a aba resultados é tudo que a gente executar aqui nessa query. Todos os testes que a gente fizer, select, update, insert, ele vai dar uma resposta aqui em resultado. Ou o resultado da sua busca, né? Se você fez um select, ou o resultado de um update, um insert, um delete, ele vai dizer se ocorreu com sucesso, quantos registros ele alterou, né? Ou se tiver algum erro, né, na query, nos comandos, ele vai acusar nessa tela de resultados. Perfis, mensagens, a nossa tabela, né? Ó, no campo aqui, se eu quiser dar 2 cliques, ó, eu já consigo alterar. Então, tomar bastante cuidado. Ele é bem prático, é bacana trabalhar com ele porque ele é bem prático para fazer alterações. A opção de atualizar, para ele buscar só de 100 em 100 registros, né? Ou todos os registros, né? No caso, se for um banco de dados muito grande, buscar todos os registros pode travar essa tela aqui. Então, é interessante sempre deixar essa opção que vai filtrar de 100 em 100 registros.
Nós temos a opção de copiar, duplicar, exportar, inserir, salvar, deletar, com o botão direito, né? A opção de informações sobre a tabela, né? Nós temos as colunas e o tipo das colunas, se tem algum comentário ou não. Nós temos aqui uma cópia, né, da criação da tabela, né? Se a gente quiser copiar essa parte aqui e colar aqui na query, né? Só que eu tenho que colocar um novo nome aqui. Vamos colocar tabela 2, né? No caso, o que eu estaria fazendo aqui? Eu copiei essa opção de Create Table, né? E colei aqui na query. Se eu executar esse comando aqui, ele vai criar uma outra tabela idêntica a essa de cadastro, com as mesmas colunas, né? Só que com o nome que eu acabei de alterar aqui. Vou clicar aqui em executar, né? Pronto. Ó, já executou, nenhum erro, né? Então eu vim aqui no canto, aqui no menu na tabela, vou apertar F5 e já vai aparecer a tabela 2, né? Que eu acabei de cadastrar. Vou vir aqui nas tabelas, pronto. Ele não vai copiar os registros, né? Inserido naquela tabela. Ele vai fazer um clone das colunas, né? E das informações das propriedades das colunas, né? Que tinham na tabela, né? Que eu copiei da tabela cadastros. Então, ó, eu já tenho uma cópia. Se caso você for criar uma tabela de emissão de NFE ou alguma tela, né, que você quer criar uma outra tabela parecida, né, que você vai alterar poucos campos, compensa copiar e colar na query e executar, e ele vai cadastrar, né, principalmente se for várias colunas, né. Então é bem prático mesmo para trabalhar com ele. Eu vou até deletar aqui da minha query. Nós temos o histórico, né, tudo que a gente faz, os selects, o update. Então é bacana também sim. Esse histórico que fica também é bem bacana. Ele tem a opção de calcular as tabelas para otimizar os campos, né? Aqui eu tenho bem poucas informações, ele não consegue fazer o cálculo. Se eu tiver bastante registros, eu consigo clicar aqui em calcular, ele vai me dizer mais ou menos o que daria para reduzir, né, o tamanho de tabelas, né, ou mudar de char para varchar. Ele vai dar algumas indicações para poder compactar um pouco mais a tabela do banco de dados. Se é um software que você está desenvolvendo, você pode analisar. Se é um campo que ele vai analisar aqui, é muito pouco usado, um campo, vamos supor, um campo de telefone, você tem lá um varchar 250. Opa, um telefone varchar 250 é muito. Isso é só para um número de telefone, né? Não é para adicionar vários na mesma coluna. Então ele vai te dar indicações para reduzir o tamanho das tabelas. É bem bacana também essa opção. Para quem desenvolve software e usa o banco de dados MySQL, é uma opção bem bacana também. Nós temos aqui a opção Query, né, para executar comandos, né? Aqui mais alguns detalhes, mais algumas opções. A opção de detalhes, né, de design, né, do esquema. Deixa eu dar 2 cliques aqui, vou dar um adicionar. Ó, já temos o designer aqui das tabelas, né, e as colunas. Vou voltar aqui na query, eu vou na tabela cadastro, né. Eu tenho 2 registros, eu vou inserir mais um registro aqui. Eu vou colocar aqui teste 3. O e-mail de teste aqui. Agora eu vou dar um select. Vamos ver. Cadastro. Eu vou fazer uma condição. Eu vou colocar onde o ID for maior que 1. Onde o ID, né, for maior que 1. Então ele vai listar o 2 e o 3. Vamos fazer um teste, vamos executar a query. Pronto. Eu fiz uma listagem, né, de todos os IDs, né, que são maior que 1. Eu posso colocar, vamos supor, menor que 3, né? Ó, menor que 3. E eu posso especificar, como eu posso colocar aqui por nome, né? Onde o campo, a coluna nome, for igual a, nós temos aquele campo só teste3, né? Teste3. O campo for igual, aqui eu vou botar um sinal igual. Vamos executar. Pronto. Nós já temos uma consulta. Note que quando a gente faz alguma função no query, né, como eu comentei antes, ele vai para a aba resultado, né? Se você quer voltar às tabelas, basta clicar em tabelas e você volta para
as tabelas. Em clientes não tenho nada. Em tabela aqui é uma cópia que eu fiz. Para criar uma tabela nova, né? Basta eu vir aqui, Create Table. Né? Eu posso colocar aqui, vou colocar ID. Eu vou colocar do tipo int. Eu posso tanto digitar o comando int, né? Como eu posso vir aqui na listagem e buscar o tipo que eu quero. Aqui a quantidade de caracteres que eu quero que apareça. Se eu quero que ele coloque algum campo padrão, caso ficar vazio, né? Caso for nulo, né? Aqui é primary key, né? Esse PK, a tradução é o primary key, né? Se ela vai ser uma chave primária ou não, se pode ser nulo ou não. Vai ser uma autoincremento, zero fio, comentários, enfim, algumas outras opções. Eu vou colocar aqui outro campo e-mail. Marchar 150. Vamos colocar outra opção, valor 20. E eu vou supor que eu quero que o valor, caso venha a ser informado vazio, eu quero que ele preencha como valor 0.00. Eu posso colocar aqui na opção default, né, que ele vai preencher 0.00, né, se caso o cliente, a pessoa que cadastrar, não usar o campo, né. Outra opção, custo. Vou fazer a mesma coisa. E vou dar um create table. Eu vou colocar como teste. Vou dar um não. Pronto, já temos aqui nossa tabela teste cadastrada. As colunas com as identificações. Já temos aqui nossa tabela cadastrada. Informações da tabela. A opção de Create Table, né, para mim copiar a criação dessa tabela. Né, caso eu queira usar para alguma outra tabela, consigo copiar, colar aqui nessa query e fazer um clone dela para fazer edições. O histórico, né? Já aqui, se eu for conectar pelo PHPMyAdmin, né? Eu posso vir no AMP, no Champ e clicar em Admin ou acessar. Cada programa vai ter uma opção diferente, né? Aqui no caso já tenho aberto, né? Aqui seria pelo PHPMyAdmin, né? Eu tenho também as tabelas aqui, as tabelas do padrão do banco de dados, né? A nossa tabela de teste. Ele é um pouquinho mais lento, a navegação, né? Pode ver que ele tem um certo atraso. Aqui já a listagem, ele tem bastante informações na tela, bastante marcações aqui. Então, se você for trabalhar com bastante registro, fazer alguma edição no banco de dados, tem versões do MySQL que se você der dois cliques, né, do PHPMyAdmin, se você der dois cliques, você consegue alterar pelo PHPMyAdmin. Dependendo da versão, tá? Eu já peguei a versão que se você der dois cliques, você consegue alterar. Ele tem mais informações. Deixa eu até abrir aqui uma... Deixa eu voltar aqui em estrutura. Deixa eu clicar aqui em mudar. Ele tem algumas opções a mais, né, quando você cadastra, né, a coluna. Né? Ele tem alguns campos a mais. Esses campos a mais aqui, se você precisar usar, você pode usar pelo PHPMyAdmin, né? Ou pelo SQLlog, você pode colocar o comandos. Essas opções aqui você pode cadastrar elas, alterar através de comandos, né? Mas para quem faz alterações em banco de dados, você trabalha com automação comercial, precisa fazer alguma manutenção, né, no banco de dados, alterar alguma tabela, é interessante usar o SQLlog. Ele tem menos opções, né, mas em alguns casos é muito útil. Aqui são alguns detalhes assim que são poucos usados, mas é que o SQLlog não tem. Você tem que colocar por comandos, né? Mas para usar no dia a dia, ó, pode até ver aqui. Aqui seria a estrutura das tabelas, né? Pode ver que todos aqui ele ocupa bem mais espaço aqui as listagens, né? Aqui seriam as informações. Já aqui fica organizado de uma forma diferente. Se tiver uma tabela
né, várias tabelas aqui, ele tem bastante espaço, né? E depois ele ainda gera uma página, uma rolagem, né? Mas vale a pena usar o SQLIOG, né? Pela praticidade dele, né? Em comparação a usar o PHPMyAdmin. Ele tem aquele atraso um pouco mais lento, o PHPMyAdmin é muito bom também, mas você vai ver que tem bastante diferença para usar no dia a dia, usar o SQLIOG em vez do PHPMyAdmin. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, vai sair mais vídeos, tá? Se alguém achar interessante um vídeo de instruções de MySQL, de comandos de MySQL, né, mais avançados, eu posso fazer também um vídeo, né? Já de instruções, né, MySQL. Tá certo? E até um próximo vídeo.